Boa noite, pessoal. Pessoal que vai entrando, boa noite, sejam bem-vindos. O som tá legal? Vocês estão me escutando bem? Se alguém puder, por favor, dar um aceno no chat. Bom, obrigado, Thiago. Estão me escutando bem? Legal, bacana. Já vou adicionar aqui o Sandro para acompanhar a gente nesse bate-papo. Enquanto isso, se vocês quiserem, aí embaixo no aviãozinho vocês podem clicar e enviar essa live agora para os amigos que estão online no Instagram. Como a gente vai falar de assunto bem pertinente com relação à gestão patrimonial e proteção patrimonial, pode ser que interesse bastante aos amigos e familiares. Deixa eu aqui ver se o Sandro já está disponível. Só um minutinho, pessoal. Sandro. Já mandei aqui para ele. Deixa eu ver aqui. Sandro? Tá me escutando? Estou escutando bem. Boa noite, tudo bem? Como que tá? Tudo em ordem? Tudo certo. Você Então está tá com, bom. você tá com o celular do lado, virado? Eu tô com o celular virado porque eu tô no pedestalzinho aqui. Tá. Será que fica. Será que você consegue adaptar ele para virar só para não ficar. Não consigo. Não, fica tranquilo. Você consegue virar o teu? Não, é por causa da câmera do celular só. Como é câmera frontal, ela precisa estar de frente com a sua imagem. Provavelmente o celular está deitado, né? É, ele tá preso no pedestalzinho aqui. Se você conseguir. É isso. Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui. Isso, agora tá legal. Você sabe que eu tive que apelar para minha filha, né? Pegar o pedestal emprestado dela. Faz parte, faz parte. Faz A parte, gente, faz a gente parte. tem que adaptar, a gente tem que adaptar. Opa! Enquanto o pessoal vai entrando, até a gente falou para o pessoal agora para enviar para os amigos também, né? Clicando aí no aviãozinho e mandando para o pessoal. Em nome da WFlow, a gente gostaria de agradecer a sua presença, agradecer realmente o tempo que a gente vai poder ter esse bate-papo. Acho que é muito importante quando a gente fala em momentos como esse que a gente está vivendo, mas também dentro de um trabalho de planejamento financeiro de longo prazo, que na maioria das vezes a gente acompanha os nossos clientes, alguns temas mais sensíveis, como proteção patrimonial, gestão eficiente de patrimônio, principalmente quando questões tributárias e sucessórios podem impactar, acho que é bastante relevante quando a gente adiciona informação, traz um bate-papo de bastante qualidade, assim como é o pessoal da PSQA. Então eu gostaria de começar realmente agradecendo o tempo de vocês, agradecendo a sua disponibilidade. Queria que você também fizesse, por gentileza, uma breve introdução para aqueles que ainda não conhecem a PSQA e o trabalho que vocês fazem junto aos clientes. Legal, eu quero agradecer o convite dos nossos amigos e parceiros da WFlow, né? Nós já trabalhamos juntos aí há um bom tempo, né? E a gente tem trabalhado aí a quatro mãos ajudando as famílias brasileiras na estruturação das suas vidas, estruturação do seu patrimônio, estruturação da sua vida financeira, né? O nosso trabalho na PSQA, nós somos uma boutique focada em gestão de patrimônio, então nós somos um escritório de advocacia diferente dos outros, nós não fazemos tudo, né? O nosso trabalho é cuidar de patrimônio de famílias, é isso que a gente faz, né? Nós fazemos isso, o escritório já tem 18 anos, estamos indo para 19 anos agora em setembro, né? Nós temos escritórios em São Paulo, Curitiba e nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, né? E o nosso trabalho junto com a WFlow é exatamente ajudar aquelas famílias que têm patrimônio, aquelas famílias que levaram anos, décadas, gerações para criar a sua vida patrimonial, as suas empresas, os seus imóveis, o seu dinheiro, né? E que precisam olhar de forma estratégica para tudo aquilo que elas possuem, né? E essa conversa vem bem a calhar num momento bastante importante da vida e da história, né? Então é isso que a gente faz, Breno. A gente ajuda famílias, né? E o nosso trabalho é muito específico, né? Eu trabalho com isso há quase 25 anos, né? Só cuidando de famílias com patrimônio, né? E eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser bem legal,
porque tem temas bastante importantes e urgentes em face da realidade que a gente está vivendo. Legal. A ideia aqui, a gente separou algumas perguntas, principalmente as perguntas que aparecem mais no dia a dia dos nossos assessores hoje com os clientes. Acho que todas elas estão bem correlacionadas com a atividade de vocês. A ideia aqui é separar algumas, são poucas perguntas, são 68 só. E a gente tem até as 2 da manhã, não tem problema. A gente vai fazendo algumas perguntas aqui e aí você vai dando um pouquinho também dessa pincelada jurídica que faz sentido no complemento. Pode ser? Sem dúvida, meu. Estou à disposição e à disposição dos nossos amigos. Legal. Bom, a gente sempre percebe com os clientes, na maioria das vezes, quando a gente fala, né, na construção de planejamento financeiro, que as famílias costumam deixar para a preocupação de sucessão, em alguns momentos, para a última hora. Então, nesse momento um pouco mais sensível que a gente está vivenciando agora, de crise, de coronavírus e de níveis elevados de mortes em vários países, como é que tem sido a demanda, como é que tem sido a procura hoje perante a PSQA com relação a consultas relacionadas a esse tema de gestão de patrimônio, de proteção, de segurança? Isso tem aumentado com a crise? Legal. Eu diria assim, Breno, as últimas 8 semanas têm sido bastante intensas, né? A gente tem trabalhado desde os primeiros dias da crise, ali meados da segunda semana de março, quando a realidade começou a bater mais firme na gente, né? Eu lembro que eu estava no escritório em São Paulo na sexta-feira, dia 13 de março, que foi o último dia útil para muita gente, né? Na próxima semana, muita coisa já começou a fechar. E desde os primeiros dias da crise, a gente começou a preparar materiais onde a gente tem disponibilizado para os nossos clientes e vamos deixar à disposição dos amigos e clientes da WFlow também, né? Por quê? Porque o tema patrimonial virou importante, né? Nós, ao longo da vida, nós sabemos que muitas vezes nós cuidamos do urgente e deixamos o importante para depois, né? E quando a gente enxerga essa realidade da Covid-19, né, a gente, infelizmente, acaba se deparando com uma realidade muito diferente de tudo aquilo que a gente já viveu, né? Eu lembro que nos primeiros dias da crise, eu comentava com as minhas 2 filhas adolescentes, eu falava assim, olha, uma coisa é você ler sobre a história no livro, outra coisa é você viver a história e fazer parte dela, né? E a nossa geração está tendo aí o desafio de fazer parte da história, né? E eu diria que nesses dias de Covid-19, infelizmente a Covid é uma pandemia e uma doença que está atingindo a todos, né? Ela não tem classe social, ela não tem limites territoriais, né? Então a gente está vendo os países com as suas portas fechadas. Infelizmente nós temos visto pessoas adoentadas e falecendo em todos os níveis e classes sociais. E, diferentemente de outras situações, dessa vez a gente não pode dizer que não vai acontecer com a gente, né? Infelizmente, todos nós estamos sujeitos e a gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. Em termos gerais, o que a gente tem orientado é que as famílias elas ataquem pontos importantes e emergenciais, né? E neste momento de Covid-19, onde estão todos em quarentena, a maioria das empresas estão com as portas fechadas, os países estão com as fronteiras fechadas, a gente tem trabalhado muito com as famílias em 2 pontos, 2 ferramentas de gestão patrimonial que para nós são fundamentais nesse momento, né? E se você lembra, né, Breno, o símbolo do nosso escritório é o canivete, né? O canivete suíço. E por que a gente usa o canivete suíço? Exatamente como uma figura de linguagem, né? Uma figura de metáfora, onde as famílias podem se enxergar. Ou seja, ali no canivete você tem várias ferramentas. E cada ferramenta ela é utilizada em uma certa situação e para uma certa realidade, né? Agora, em termos de Covid, nós estamos trabalhando intensamente com 2 ferramentas. A primeira ferramenta é o testamento, né? O brasileiro, de forma geral, as famílias, de forma geral, e os indivíduos, eles detestam falar de uma coisa que é a realidade de todos nós, que é a morte, né?
Eu até faço uma brincadeira com meus clientes. Olha, na medida do possível, não morra, né? Mas é o tipo de coisa que a gente não tem controle, né? Então, o brasileiro, de forma geral, ele não gosta de falar de morrer, ele não gosta de tratar desse tipo de assunto e ele sempre busca postergar isso o máximo que ele puder, né? Por que o testamento é importante neste momento? Porque se você é um indivíduo, se você faz parte de uma família que tem patrimônio, qualquer coisa que aconteça com a sua vida vai impactar o teu patrimônio e a tua família, né? Vai impactar os teus entes queridos, vai impactar as tuas empresas, vai impactar os teus ativos. E o que é o testamento, Breno, na legislação brasileira, né? Muitas vezes os brasileiros só lembram de testamento naqueles filmes americanos, né? Exatamente. Que o velhinho milionário falece e fica todo mundo em volta da mesa esperando a abertura do testamento. Aquela é uma realidade de Hollywood, não é a realidade brasileira, né? O que é o testamento na realidade brasileira? O testamento, para a lei brasileira, ele é uma declaração de vontades, né? A legislação brasileira, através do Código Civil, ela permite que o indivíduo expresse a sua vontade e que essa vontade seja cumprida mesmo após o seu falecimento, né? Ela é uma declaração de vontades pós-morte, ou seja, em vida eu posso expressar as minhas vontades e a minha vontade ela tem que ser cumprida mesmo após o meu falecimento, né? E a lei brasileira ela determina que o testamento ela tem alguns limites, né? Então ela é uma expressão de vontade individual e ela tem limites. Quais são os limites? O primeiro limite da legislação é a legítima. O que é a legítima? É aquela parcela do patrimônio individual que não pertence diretamente ao indivíduo, mas ele pertence aos seus herdeiros e sucessores. Então, vou dar um exemplo. Eu posso ter 100% do meu patrimônio. Independente, eu não quero entrar no detalhe de regime de casamento ou de união estável, que aí vai complicar muito o exemplo. Mas um exemplo simples. Eu tenho 2 filhas, por exemplo. Então, as minhas 2 filhas, elas têm direito a 50% do meu patrimônio. Simplesmente por serem minhas filhas, por serem minhas herdeiras. Então, a lei brasileira diz que eu, Sandro, não posso pegar 100% do meu patrimônio e doar para o meu sobrinho. Ou doar para a Santa Casa. Ou doar não, desculpe. Deixar em herança no testamento para o meu sobrinho ou para a Santa Casa de Misericórdia. Por quê? Porque a legítima é um limite. Eu não posso expressar a minha vontade de forma que eu comprometa a legítima. Mas, por outro lado, o testamento me permite que eu trabalhe na outra metade do meu patrimônio, que na lei brasileira se chama de dispositiva, né? Então, a dispositiva é aquele percentual do meu patrimônio livre, que eu posso testar, ou seja, deixar em favor dos meus herdeiros, do meu cônjuge ou companheira, ou de quem eu bem entender. Seja um familiar, seja um amigo, seja a Santa Casa de Misericórdia, né? Então, esses são os limites. Eu posso dispor da forma que eu quiser, desde que eu não atinja o limite da legítima e eu respeite os limites da dispositiva, né? Então, esses são os limites que a lei impõe. E quais são os tipos de testamento que a lei brasileira determina? São 3 tipos. O primeiro tipo é o testamento cerrado ou sigiloso. Ele se parece mais com aquele exemplo do filme americano, né? Guardado em cofre. Exatamente. Como é que funciona o cerrado ou sigiloso? Eu, Sandro, vou perante o tabelião público, o cartorário, né, o tabelionato. Eu leio a minha disposição de vontade, o tabelião reduz a termo, reduz aquilo numa escritura, e ele sela aquela escritura, aquele documento, com o selo do cartório. Ou seja, ele é cerrado, ele é sigiloso. E aquele documento ele só pode ser aberto na data do meu falecimento. Se ele for aberto antes, se aquele selo for rompido antes,
ele perde a sua validade, perde a sua eficácia. Sandro, quando é que a gente usa o testamento cerrado ou o sigiloso? Em situações muito especiais. Quando a pessoa é uma pessoa pública, quando o indivíduo tem um patrimônio absolutamente relevante, mas também tem muitos problemas dentro da família, com sucessores, com herdeiros dentro do núcleo familiar ou herdeiros fora do núcleo familiar. Moral da história, a pessoa é muito famosa ou tem muita confusão na vida. A gente usa o testamento cerrado. Ele é muito pouco usado, né? Em 25 anos de carreira, eu vi isso 2 ou 3 vezes, né? O segundo tipo, a segunda espécie de testamento é o testamento público, né? O testamento público, como é que funciona? Eu, Sandro, me direciono ao tabelionato, ao cartório. Perante o tabelião, o escrivão, eu leio o meu testamento. Esse testamento é reduzido a termo. Ele é reduzido numa escritura pública. E o tabelionato concede a fé pública no meu documento. Ou seja, o tabelião, ele reconhece que o meu testamento ele é válido, ele é verdadeiro e ele tem fé pública, que é exatamente uma das características do tabelionato, né? Uma das funções do cartório, né? Aquela escritura, entretanto, ela também não é pública. Então, se você, Breno, for no tabelionato e pedir uma cópia do meu testamento, você não vai ter acesso, né? Uhum. Esse testamento, ele é público e no dia do meu falecimento ele é válido porque ele foi lido e redigido diante do tabelião. E existe o terceiro tipo de testamento, que é o testamento privado. O que é o testamento privado? Eu, de próprio punho ou no computador, de qualquer forma, eu escrevo o meu testamento numa folha de papel. E eu digo, olha, eu, Sandro, nascido no dia tal, casado com fulano de tal, cujos meus filhos são fulano e ciclano, eu determino o seguinte, as minhas vontades são as seguintes, e eu escrevo quais são as minhas vontades, né? Se o meu testamento privado, ele não atingir a legítima, se ele for correto, se ele não fizer erro em relação à dispositiva, qual que é o requisito que a lei exige? 3 testemunhas. Então eu preciso ler e 3 testemunhas precisam assinar o meu testamento. Qual que é o problema do testamento privado hoje? Estamos em quarentena, né? Essas 3 testemunhas não podem ser familiares e não podem ser beneficiárias do meu testamento. Portanto, a minha esposa, ou minhas filhas, ou meu pai, ou minha mãe, não podem ser testemunha desse testamento, né? Então, o que a gente tem vivenciado, Breno, assim, existem cidades onde os cartórios estão funcionando normalmente, né? Os cartórios ou estão funcionando normalmente, ou estão fazendo atendimento em domicílio. Então, a gente tem lançado mão do testamento público. Quando não há alternativa, quando o cartório está fechado, em cidades menores, no interior do Brasil, a gente tem feito com 3 testemunhas, né? Então, nessa parte, as testemunhas têm que ter firma reconhecida, alguma coisa assim? Não é necessário ter firma reconhecida. E o que é importante dizer? O testamento ele não é definitivo, eu posso mudar a qualquer hora, né? Eu posso alterar, eu posso revogar. Então, agora, em termos de Covid-19, nós estamos orientando os clientes, façam o testamento e coloquem na gaveta. Por quê? Porque você não sabe o dia de manhã, você não sabe o risco que você tem, você não sabe o que vai acontecer com você. Então, nós temos orientado o testamento como uma ferramenta importante e urgente, né? A partir do momento que a quarentena acabar, a vida voltar ao normal, aí sim você pode ir lá rasgar, você pode revogar, você pode voltar a uma vida normal, né? Então, o testamento é um documento importante. E se você entrar lá no nosso site, www.pska.com.br, nós, já nos primeiros dias da Covid, nós preparamos um material explicativo, que tudo isso que eu falei está lá no material, em detalhes, mostrando como é que funciona um testamento. E nós também preparamos um draft, preparamos um template, que ele é autoexplicativo. Então, se você pegar o template,
É só você seguir o beabá que está lá e você tem condição de fazer sozinho o seu testamento, né? Nós vamos disponibilizar isso para os nossos amigos da WFlow, né? Os assessores da WFlow terão essa informação, então os clientes vão ter acesso a essa informação sem nenhum custo, né? Ô, Rony, Então, acho que muito bacana essa parte do testamento, até porque a gente teve um bate-papo com um cliente recentemente, e uma dúvida que, inclusive, ficou da gente levar essa pendência. Por exemplo, quando a gente fala de testamento respeitando a questão da legítima, obviamente, como você citou, isso leva em consideração, inclusive, ativos que são, por exemplo, custodiados, ou seja, ativos que estão guardados fora do Brasil? eu posso sim dispor, afinal de contas, eu sou residente no Brasil, o meu inventário será no Brasil, independente de onde eu tenha ativos, o meu inventário é no Brasil. Infelizmente, nós tivemos recentemente uma situação dessa com um cliente nosso que acabou falecendo. Ele tinha ativos no exterior, mas como é que funciona, Breno? Você faz o inventário no Brasil e, com base nos documentos do inventário, você acessa o patrimônio no exterior e você consegue remanejar esse patrimônio no exterior, né? Existem alguns países onde exige alguma formalidade, né? Então, existem alguns países que exigem um probation. O que é o probation? É um inventário em inglês, em alguns países de tradição anglo-saxã, outros não. Então, por exemplo, a gente teve agora um caso, infelizmente, de uma cliente nossa que faleceu. Ela tinha ativos financeiros nos Estados Unidos e, com o documento do inventário, com a nomeação do inventariante, os documentos foram devidamente traduzidos e apostilados, e o banco americano fez todas as transações que nós solicitamos com base nas informações do inventário brasileiro. Então, isso é muito comum, né? O segundo ponto, Breno, que é muito importante neste momento da Covid-19 e que também as famílias não têm conhecimento ou elas não prestam atenção, são os seguros especiais. Apólices de seguro especiais, né? Infelizmente, o cliente brasileiro ele foi muito machucado pelos seguros antigos vendidos pelos grandes bancos, né? Você comprava aqueles seguros, pagava baratinho, mas se você adoecesse, a pólice não era renovada. Quanto mais velho você ficava, mais caro ficava a pólice e ficava inviável o pagamento da pólice e a família perdia todo o dinheiro que tinha pago. Hoje, e vocês sabem muito bem, a WFlow é especialista nisso, tem um departamento especializado nisso. Hoje já existem seguradoras especializadas no mercado private, né? Famílias high, ultra high, famílias com patrimônio relevante. E nós temos trabalhado muito nessas últimas semanas ajudando famílias na contratação desses seguros especiais. Seguros resgatáveis, seguros vitalícios, seguros com prêmios congelados e indenização assegurada. Então, Breno, vocês sabem, né? Vocês são especialistas e a gente tem feito muito trabalho a quatro mãos. Então, a gente tem orientado que as famílias também conversem com os seus assessores no sentido de estudarem e contratarem as apólices mais adequadas. Por quê? Porque eu diria que o testamento e a apólice de seguro, elas andam de mãos dadas nesse período de crise. Por quê? Porque ainda que eu seja uma família rica, ainda que eu tenha patrimônio, o meu falecimento vai impactar a minha liquidez, o meu inventário, a minha associação vai custar caro, a minha empresa pode precisar de liquidez e ela não tem nesse momento pela crise, onde o crédito está restrito, né? Então, a gente tem orientado as famílias para que usem essas duas ferramentas, o testamento e as apólices especiais de seguro. São os remédios emergenciais, Breno. Exato. Inclusive, na semana passada, a gente fez um bate-papo também aqui pelo Instagram com a Renata, que tá acompanhando a gente também agora, sobre, inclusive, seguro de vida, né? O seguro de vida, a importância, e justamente entrando um pouquinho mais nesse detalhe,
Pessoal, lembrando que, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, as lives ficam gravadas no YouTube da WFlow, assim como essa, depois a gente vai disponibilizar. E eu acho que, Sandro, uma coisa que você comentou agora, e a gente, com o próprio estreitamento de relacionamento com a PSQA, ficou cada vez mais evidente que o brasileiro tem a sensação, e aí eu queria, acho que eu vou deixar você falar bastante tempo, porque é um assunto mais sensível, mas é que o brasileiro tem a sensação, primeiro, de que ele montou uma holding e está tudo resolvido. Eu acho que a gente viu isso muito na prática quando a gente foi tendo o diagnóstico jurídico das famílias, né, dos nossos clientes. O cliente, não, no primeiro momento tem aquela primeira impressão de que eu já construí uma holding, meus imóveis estão lá dentro, já faço o recolhimento dos meus aluguéis por lá, está tudo resolvido. É a primeira sensação. E a segunda, eu acho que vale a pena você comentar para a gente, até mesmo qual é a dimensão, o impacto que uma eventual sucessão pode ter hoje, e uma sucessão, obviamente, natural, pela questão de vida, mas como uma fatalidade, como pode acontecer o caso agora de coronavírus, né, de Covid-19, o impacto que isso pode ter no nosso patrimônio e principalmente levando em consideração as possibilidades, os assuntos que já estão sendo ventilados em ambiente político sobre o aumento de ITCMD, o imposto de transmissão. Legal. Eu vou dizer o seguinte, Breno, quando a gente trabalha com uma família, né? E você já me ouviu falar isso várias vezes, nossos amigos da WFlow também, é assim, nós olhamos a família sob o aspecto 360 graus, né? Por que a gente fala 360 graus? Porque quando nós trabalhamos com um cliente ou com uma família, nós mostramos, educamos e tentamos demonstrar que existem 3 esferas diferentes dentro da família que se interrelacionam de forma direta e que têm impacto direto na vida da família, nos relacionamentos e no patrimônio da família, né? Quais são essas 3 esferas? A primeira esfera é a esfera da família, é a esfera familiar, os CPFs que compõem aquela família, né? E as famílias brasileiras, elas têm uma peculiaridade, elas têm muito patrimônio, mas são muito poucas as pessoas que compõem a família, né? É o pai, uma mãe e 2 filhos, é o avô e a avó, 3 filhos e 10 netos. Moral da história, é 4, 5, 10, 15 pessoas que compõem o ambiente daquela família e muitas vezes é dona de muito patrimônio, imóveis, empresas, dinheiro, fazendas. Então, é muito comum a gente conviver com clientes que são 2, 3, 4, 5, 6 pessoas e muito patrimônio, né? Então, o primeiro desafio é olhar para a família. O segundo desafio é que a grande maioria das famílias brasileiras são famílias investidoras e empresárias, né? A gente está aqui com nossos amigos acompanhando essa live. Certamente são famílias que são do agronegócio, da indústria, do ramo imobiliário, do varejo, da área financeira, da área de logística. Ou seja, a família construiu o seu patrimônio e a sua riqueza através de uma atividade. Essa atividade cresceu, outras atividades foram incorporadas no portfólio das empresas da família, mas a empresa ainda vive intensamente a vida da empresa, né? A empresa ainda é o centro da vida da família. E a outra esfera é a esfera do patrimônio, dos ativos. Que aí a gente está falando dos imóveis, a gente está falando das fazendas, estamos falando do dinheiro aplicado no banco, estamos falando do apartamento de Miami, ou seja, são os ativos da família, né? Essas 3 realidades que são piramidais, elas se interrelacionam. Por quê? A família é dona das empresas, é dona dos ativos, a família ela se relaciona entre si, ela casa, separa, nasce, morre, a empresa cresce, a empresa tem problema, a empresa é vendida, novos negócios são criados, os imóveis são desenvolvidos, eu incorporo, aquele terreno vira um prédio, vira um condomínio, a minha fazenda eu planto soja, eu crio gado, né? O meu dinheiro eu aplico no Brasil, eu aplico no exterior.
Tudo isso é 360 graus. E nessas últimas semanas a gente tem trabalhado intensamente ajudando os nossos clientes e amigos a entenderem que tudo aquilo que existia até 15 de março, nós estamos numa nova realidade, né? A realidade que as famílias estão em risco na pessoa física por conta da doença, né? Famílias que estão perdendo entes queridos, né? E a gente não está falando só da morte de famílias, infelizmente, né? A gente está vendo familiares morrendo em todo o Brasil, né? E fora também. A gente está vendo as empresas sofrendo um baque muito grande por conta da quarentena, né? Empresas com grande crise, né? Empresas com sérios problemas. E nós também estamos vendo os reflexos no mundo dos ativos, né? Os imóveis perdendo valor, os imóveis perdendo liquidez, né? A volatilidade do mercado financeiro, né? A bolsa indo para cima, indo para baixo, né? O dólar explodindo de valor, né? A gente teve aí uma desvalorização do real de quase 40% em 6 semanas, né? Então, Breno, tudo isso está sob discussão, está sob ataque, né? Então, no nível da família, a gente tem trabalhado muito e a gente tem falado muito com os patriarcas, com as matriarcas. Por quê? Quando a gente trabalha no nível da família, a gente sempre trabalha em 3 aspectos: perpetuar a paz familiar, perpetuar o patrimônio familiar e perpetuar o bem-estar familiar. De nada me adianta ser rico e viver uma vida infernal, né? Então a gente brinca que o nosso objetivo é que o almoço de domingo na casa da mãe ou da avó continue sendo um lugar de paz. E para que isso aconteça, os indivíduos da família precisam entender os seus papéis, precisam entender a relevância da sua vida, e nós precisamos trazer paz ao ambiente familiar, né? Muitas vezes as famílias deixam para tratar assuntos fundamentais do momento mais difícil, que é o momento da perda, da morte e da dor. Por isso que cada um de nós conhece na nossa família ou nos amigos e familiares histórias tristes de famílias que se destroem num processo de inventário, patrimônios que levaram décadas para serem criados sendo destruídos em litígios familiares, né? Então a gente tem trabalhado no âmbito familiar em criar as regras da família, né? Governança mesmo, né? A governança da família. E a governança da família se estrutura dentro de um documento que se chama Protocolo Familiar. Esse documento ele vai tratar dos assuntos da família. Relacionamento de avós com pais, com netos, relacionamento entre os núcleos familiares. Vai tratar de divisão de patrimônio, sucessão patrimonial, regras de organização patrimonial. Nós vamos tratar de regras de rateio, regras de participação nos lucros e nos investimentos, regras de gestão do patrimônio, quem que pode gerir, quem que não pode, quem é capaz e quem não é. E aí a gente fala dos 3 chapéus, né? O chapéu de acionista, o chapéu de conselheiro e o chapéu de diretor, né? Então a gente ajuda as famílias a entenderem que as regras precisam ser claras, precisam ser transparentes e com isso a gestão do patrimônio é mais transparente e a paz familiar a gente consegue atingir, né? No nível das empresas, a gente tem trabalhado incessantemente na reestruturação dos negócios e na reestruturação das empresas, né? Por quê? Porque a forma que a empresa existia até 15 de março, ela não será a forma que ela vai existir daqui para frente. Por quê? Porque nós temos risco do negócio, problemas de liquidez, problemas de crédito, problemas de endividamento, problemas de recebíveis, garantias dadas pelos membros da família. Então a gente tem trabalhado muito hoje em, por exemplo, análise de risco de aval, análise de risco de fiança.
análise de risco das hipotecas e do quanto patrimônio familiar foi comprometido dentro da empresa, se aquela empresa vai ter condição de honrar as suas responsabilidades de forma que aquele problema não atinja o patrimônio individual nem o patrimônio da família. A gente tem trabalhado muito com análise da forma que a empresa está estruturada, né? Vamos cindir, não vamos cindir, lucro real, lucro presumido. A empresa é verticalizada, vamos quebrar e vamos horizontalizar ou não. Os sócios estão diretamente ligados na empresa, portanto tem o risco pessoal. Né? Vamos criar as estruturas de holding, as estruturas de fundo estruturados. A governança, né? São várias famílias, eu sou majoritário, eu sou minoritário. A gente tem revisitado acordos de acionistas, revisitado acordos de gestão, trabalhado com as empresas na renegociação dos seus endividamentos com instituições financeiras, com fornecedores. Então, no âmbito das empresas, Breno, são muitos os pontos, são muitos os assuntos que precisam ser endereçados, né? E precisam ser endereçados já. Por quê? É só você imaginar que aquela garantia pessoal que você deu, talvez a tua empresa não vai conseguir honrar e o teu patrimônio está em jogo. Talvez aquela dificuldade de relacionamento dentro da família com o teu tio ou com o teu pai na gestão da empresa precisa ser endereçada. Por quê? Porque agora é a hora de salvar a empresa, não é a hora de brigar. Agora é a hora de salvar o patrimônio, não é a hora de entrar em litígios e de picuinhas, né? E o outro ponto que a gente tem trabalhado muito é na esfera dos ativos, né? Exatamente na esfera dos ativos, que é o seguinte: proteger os imóveis, proteger a liquidez, proteger os investimentos, né? Então a gente tem trabalhado muito com as famílias e com a própria WFlow na gestão das carteiras de investimento, criação de fundos exclusivos, né? Aquelas famílias que têm liquidez acima de 10, 15 milhões precisam ter um fundo exclusivo exatamente para gerir a sua sucessão e para gerir o seu ativo de forma que tenha benefício fiscal, né? O diferimento fiscal dentro do fundo. Criação de holdings imobiliárias, criação de regras de gestão de ativos, criação e cuidado dos ativos no exterior. Né? Um ponto que a gente trabalha muito, a gente já vem conversando há muito tempo com os clientes da WFlow, é sobre a diversificação. Né? Infelizmente, aquele patrimônio em real foi desvalorizado e continua desvalorizado em moeda forte. Né? Eu sempre brinco, aquele apartamento em Miami que custava $1 milhão, há 5 anos atrás era R$2 milhões. Há 6 semanas atrás era R$3,5 milhões. Hoje é 6 milhões. Ou seja, eu preciso do dobro de dinheiro em real para ter um ativo em moeda forte. Então, a diversificação é fundamental na perpetuidade do patrimônio das famílias. Né? Então, eu diria assim, são muitos os assuntos que precisam ser endereçados e, como você bem disse, muitas vezes as famílias não são bem orientadas. Muitas vezes as famílias buscam o barato, né? E geralmente o barato e a qualidade nem sempre andam juntos, principalmente na prestação de serviços estratégicos, né? A gente se depara com muitas holdings mal feitas, com muita sucessão mal feita, né? Um ponto que as famílias nos perguntam muito, e é um ponto muito delicado, é o tema da doação com usufruto. Né? A doação com usufruto não é um tema simples, não é um tema simplório. Tem muitas consequências para quem doa, tem muitas consequências para quem recebe, tem muitas consequências em relação àquele patrimônio que foi doado, né? Problemas em relação à empresa, problemas em relação aos dividendos, juros sobre capital próprio, problemas em relação a operações financeiras, né? A doação de usufruto de cotas. Então, assim, tem muitos pontos e detalhes que são importantíssimos. E eu sempre brinco que cada remédio patrimonial, ele vem com uma bula, né? Como se fosse um remédio, né? Você não pode simplesmente tomar aquele remédio pensando que ele é a solução de todos os problemas.
você tem que ler a bula, né? As contraindicações, e você tem que entender se aquele remédio e ferramenta faz sentido para a tua necessidade, para a tua família, para o regime de bens do teu filho, para o regime de bens que você está inserido, né? Então a gente tem visto muito a utilização de ferramentas de forma genérica, né? Então a gente trabalha muito com os nossos amigos contadores, nós trabalhamos muito com os advogados da família, né? Exatamente ajudando a família a construir a sua estratégia mais adequada, né? Eu sempre brinco, né? Você já me ouviu falar isso muitas vezes nas palestras e nas reuniões dos clientes, que o nosso trabalho é o trabalho de alfaiate. Eu não posso chegar na prateleira, pegar um terno e obrigar que toda a família use aquele terno. Não é assim. Cada família tem a sua realidade, tem os seus dilemas, tem os seus problemas, tem os seus negócios, tem tipos diferentes de patrimônio. As pessoas são casadas em regimes de bens diferentes. As famílias têm união, os indivíduos têm união estável, né? Os herdeiros, hoje a geração nova não quer mais casar. Isso é um problema seríssimo para famílias que têm patrimônio. Então, Breno, eu diria assim, olhar a esfera da família, olhar a esfera das empresas e olhar a esfera do patrimônio, né? Então, assim, as famílias precisam fazer a lição de casa. Morrer custa caro. É exatamente isso. Morrer sem organizar é a fórmula da crise, é a fórmula da briga, é a fórmula do litígio, né? Então, a gente sempre orienta, organizar, planejar é sempre melhor e mais barato do que não fazer nada, né? E aqui eu deixo um recado aos nossos amigos que estão nos ouvindo, que são patriarcas, são matriarcas, são líderes da família. É uma lição de casa fundamental do patriarca e da matriarca cuidar da perpetuação do seu patrimônio, da perpetuidade da paz familiar e da perpetuidade do bem-estar dos membros da família. Então, assim, este patriarca e matriarca, ele não pode abrir mão do seu papel de liderança. E nós também precisamos educar a família, educar os membros da família a entender. E eu sempre faço uma brincadeira, você já ouviu isso, né? Se você é pobre, viva loucamente. Porque você não tem nada a perder. Agora, se você tem patrimônio, se você criou um patrimônio, se a tua família levou gerações para criar um patrimônio, muito cuidado. Por quê? É muito difícil criar um patrimônio. É muito fácil jogar fora esse patrimônio. E aqui eu quero deixar um lembrete aos nossos amigos. Esse momento da Covid-19 e o momento pós-Covid-19 vai ser um momento de muita destruição de patrimônio. Simplesmente porque as empresas e as famílias não estão preparadas para os desafios que nós teremos pós-Covid. Então, ainda na quarentena, faça a lição de casa, a Questor está à disposição, nós estamos à disposição para conversar. Por quê? Porque ainda dá tempo de tomar muitas lições, ainda dá tempo de fazer muita coisa, né? Porque muitos desafios nós teremos pela frente. E também, Breno, eu queria aproveitar esses últimos minutos para falar dos temas fiscais, né? Exatamente, é o ponto que eu ia falar. Na WFlow a gente tem muita essa demanda do pessoal falando assim, poxa, mas qual é o impacto, por exemplo, de TCMD e até o que a gente vem falando, né? O que tem sido ventilado realmente no ambiente político e tendo esse reflexo fiscal de vai aumentar a alíquota de TCMD, isso vai ter um impacto maior no meu patrimônio. O que a gente já pode ter como premissa para os próximos anos? Vamos lá. Então é assim, a gente não pode ser ingênuo, né? E a família que tem patrimônio, ela pode ser tudo, menos ingênua e inocente, né? A gente está vendo todas as empresas fechadas, todos os países fechados, os governos despejando dinheiro na sociedade, dando dinheiro para as famílias, dando dinheiro para as empresas. Esse dinheiro não cai do céu.
esse dinheiro sai de algum lugar. E no Brasil, historicamente, há 500 anos, esse dinheiro sai do bolso dos contribuintes, né? Infelizmente, o Estado brasileiro, ele nunca se reorganiza, ele nunca faz a lição de casa, ele simplesmente mantém os benefícios, mantém os absurdos e aumenta a conta, entrega a conta para a sociedade civil e para o bolso dos contribuintes. Então, não tenhamos dúvida, essa conta será paga por todos nós, né? Todo esse pacote de bondades será pago por todos nós, em especial pelas famílias que têm patrimônio, né? Então eu queria dividir essa conversa em duas rapidamente. Medidas que já estão sendo tomadas, né? Então, o governo já nos primeiros dias da crise implementou algumas medidas que já estão sendo executadas. Em primeiro lugar, prorrogação da declaração de imposto de renda de 30 de abril para 30 de junho, né? A declaração das pessoas físicas. Então, todos nós podemos entregar a declaração até 30 de junho. Declaração de bens no exterior, DCBE, que deveria ter sido entregue no final de março. A declaração anual foi prorrogada para 1º de junho e a declaração trimestral para 15 de julho, né? IOF, a alíquota do IOF crédito, que é aquele IOF que incide, aquele imposto que incide nas operações financeiras, principalmente empréstimos, né, operações com banco, operações de mercado de capitais, o governo zerou a alíquota de imposto de renda, né? Então, entre 3 de abril e 3 de julho, a IOF é zero, exatamente permitindo que os indivíduos e as empresas renegociem as suas dívidas bancárias sem ter que pagar IOF, né? Outro ponto importante é que o governo prorrogou as assembleias das empresas, né? Então, as empresas, todo ano, têm que fazer as suas assembleias, deveriam ter feito até o final de abril. O governo suspendeu esse prazo e as empresas não precisam fazer as assembleias agora, de forma que elas foquem as suas energias no salvamento dos negócios, né? Então, essas são algumas. A gente também viu no nível federal, estadual e municipal os governos e estados prorrogando pagamentos de tributos. Nós vimos aí que saiu uma medida do governo federal prorrogando o pagamento dos parcelamentos, né? E também tem existido prorrogação de PIS/COFINS, prorrogação de ICMS, prorrogação de ISS e tudo mais. Essas são as medidas que já estão acontecendo. Aí eu quero ir para as medidas importantes que vão atingir o bolso de todos nós, né? Então, em primeiro lugar, uma medida que já vem sendo conversada há muitos anos, mas que a gente acredita que em 2021 vai acontecer, é a tributação de dividendos. Tributação do imposto de renda na distribuição de lucros das empresas, sejam de capital fechado, sejam companhias abertas. O que isso impacta a nossa vida? Impacta muito, porque hoje a estrutura das famílias, a estrutura das empresas é de que muito do dinheiro que nós usamos e as famílias usam para viver são derivadas de distribuição de dividendos a imposto de renda zero. Então, nós acreditamos, e isso até 31/12 precisa ser aprovado em Brasília, para que tenha eficácia e cobrança a partir de 1º de janeiro de 2021. Mas, infelizmente, nós acreditamos que teremos tributação de dividendos. Isso vai impactar as empresas, vai impactar os imóveis, né, porque muitas famílias se utilizam de holdings imobiliárias, de SPEs, para ter os seus ativos imobiliários e teremos tributação. Isso também vai impactar as empresas listadas em bolsa, né, porque aquelas empresas tradicionalmente pagadoras de dividendo também terão tributação quando do pagamento de dividendo. Outro ponto fundamental que a gente acredita que vai ter impacto para 2021, o fim da isenção em produtos incentivados, né? O fim da isenção da LCI, da LCA, do CRI, do CRA, da debêntures incentivadas de infraestrutura, ou seja, aqueles produtos financeiros que hoje têm alíquota zero. A gente acredita que esse incentivo vai acabar e teremos tributação em produtos financeiros.
Um outro ponto que a gente também acredita que vai acabar para 2021 é o fim do diferimento em relação aos fundos exclusivos fechados, né? Aquelas famílias que têm os seus fundos exclusivos e fazem os seus investimentos sem o come cotas, né? Todo come cota lá em junho e novembro, né? Quer dizer, está lá. O fundo exclusivo não tem come cotas e a gente acredita que para 2021 a gente terá a incidência de come cotas nos fundos exclusivos. Um outro ponto que está sendo muito conversado em Brasília, e como nós estamos aqui, né, no Condado, na Faria Lima, na Juscelino com a Faria Lima, a gente está em contato diário com nossos amigos de banco, private banks, mercado, family offices, famílias que têm influência em Brasília, famílias que têm contato com a política. Então, uma das coisas que a gente tem visto é a volta da conversa sobre o imposto sobre grandes fortunas, né? É um imposto que está lá na Constituição desde 88, ele nunca foi regulamentado, mas hoje já existem conversas para 2021, né? Existem 7 projetos de lei tramitando no Congresso e no Senado. O projeto mais famoso é o projeto que tem o Major Olímpio como relator, né? Esse projeto ele classifica a grande fortuna a partir de 23 milhões de reais, indivíduos que têm patrimônio acima de 23 milhões. E, neste caso, haveria uma tributação anual entre 0,5% e 1% ao ano sobre esse patrimônio acima de 23 milhões de reais. Esse é o tributo que já não funcionou na Europa, né? Outros países europeus já têm esse tipo de tributo, já não foi eficaz, mas eu quero dizer para os nossos amigos que estão acompanhando que existe aí essa conversa no horizonte e a gente está acompanhando de perto, né? Todas essas conversas são no nível federal, né? A gente tem aí algumas conversas sobre empréstimo compulsório emergencial, sobre alteração de alíquota de outros tributos, mas esses pontos que a gente falou são os pontos principais que a gente tem acompanhado muito de perto, o mercado private tem acompanhado muito de perto. No nível estadual, esse é um tema que nos preocupa muito. Por quê? Porque a gente já sabe que os estados estão quebrados há muito tempo, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul já estavam atrasando os salários de pensionistas, de servidores, de fornecedores, já estavam não cumprindo com as suas realidades. Imagine agora que as empresas estão fechadas, a tributação do ICMS caiu, a tributação do IPVA caiu, né? Os estados estão eventualmente quebrados, né? E isso vai impactar a nossa vida e a vida das famílias. Por quê? Os estados já estão se mexendo e já estão movendo os pauzinhos para aumentar a tributação de TCMD, que é o imposto causa-mortes, ou seja, o imposto em caso de falecimento, e é o imposto em caso de doação, né? Imposto de transmissão de bens causa-mortes e doação, por isso que é ITCMD, né? São Paulo enviou recentemente um novo projeto de lei para a Assembleia, pedindo a alteração da alíquota de 4% para 8% de forma progressiva, né? Estados como São Paulo, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já tributavam a 7% e 8%, né? Só que, além da tributação até 8%, a gente tem visto, então, em primeiro lugar, aumento da alíquota do ITCMD. Segundo lugar, tributação dos fundos previdenciários, né? É esse ponto que eu ia falar. É esse ponto que eu ia falar. São Paulo não tributa hoje fundo previdenciário, né? O VGBL, BGBL em caso de falecimento, mas Paraná já tributa, Rio de Janeiro já tributa, Minas Gerais, Ceará e diversos outros estados, desde 2017 e 2018. São Paulo nunca tributou, mas agora já está dizendo que vai tributar. Então teremos aumento da alíquota de TCMD já para 2021. Tributação de fundo previdenciário, possivelmente, já para 2021. E existe um problema que a gente está vendo no horizonte, que é um problema mais sério, que não é a alíquota de 8%. Os estados já estão se movimentando, pedindo para aumentar de 8% para 20%.
Existe uma carta que circulou em Brasília há 3 semanas atrás, que o Sindicato dos Fiscais Estaduais fizeram uma carta pedindo que a alíquota de TCMD seja aumentada de 8% para 30%. Ou seja, a alíquota de TCMD vai sofrer alteração em 2021. Isso a gente não tem dúvida. Seja para 8%, seja para quanto for, né? O Senado, que é quem regulamenta as alíquotas do ITCMD, vai estar sob pressão dos estados para aumentar esse limite de 8%, simplesmente porque os estados estão quebrados e precisam de fontes de arrecadação. Então, o grande recado que eu deixo para as famílias é o seguinte: 2020 é o ano de fazer lição de casa. É o ano de preparar a sucessão, é o ano de organizar as regras, é o ano de organizar as empresas. Por quê? Porque em 2021 nós teremos um grave e profundo incremento de tributação, seja no nível federal, principalmente no nível do ITCMD, que afeta diretamente as famílias que têm patrimônio, né? Então, Breno, o meu recado e a minha orientação, até porque conselho não se dá, né? Conselho, se fosse bom, não se dava, né? A minha orientação como especialista em family office, especialista em gestão de patrimônio, com mais de 20 anos de estrada, é 2020 é o ano de fazer a lição de casa. As famílias têm o ano de 2020 para fazer a lição de casa, porque se deixar para 2021, vai ser mais caro, o custo vai ser maior. E nós, no escritório, estamos trabalhando alucinadamente, né? Ainda que home office, ainda que cada um na sua casa, né? A gente tem feito calls, 3, 4, 5 calls diários com famílias, com clientes, reestruturando family offices, reestruturando famílias, criando governança, estruturando patrimônio, exatamente por quê? Porque as famílias já começaram a entender que não dá para esperar mais, né? Por quê? Porque a família que tem patrimônio já é e será ainda mais alvo da tributação daqui para frente. Os estados estão quebrados. Muitas empresas vão ter problema. Portanto, o bolso do contribuinte rico vai ser uma das poucas e únicas fontes de arrecadação. Então, a nossa orientação é que as famílias se organizem, as empresas se organizem, porque é um momento bastante especial. Por outro lado, Breno, eu também gostaria de deixar uma mensagem de otimismo, né? Que é o seguinte: crise é sinônimo de oportunidade, né? Toda crise, historicamente, foi momentos de multiplicação de patrimônio, momentos de grandes oportunidades. E nós já estamos trabalhando com os nossos clientes para se prepararem para essas oportunidades. Então, nós já temos famílias olhando negócios, olhando imóveis, olhando empreendimentos que antes custavam o dobro. Exato. Empresas que não eram acessíveis e hoje estão acessíveis, né? Oportunidades imobiliárias, oportunidades no mercado financeiro, que a WFlow é especialista, né? Exatamente. Ativos de boas empresas listadas, papéis de boas empresas, fundos com gestores de primeira linha que não estavam disponíveis e hoje estão. Então, eu quero também deixar essa palavra de incentivo e de otimismo a esses nossos amigos que estão nos ouvindo hoje e aos nossos clientes da WFlow, que aproveitem as oportunidades, se organizem, façam a lição de casa para que possam aproveitar essas oportunidades que a crise vai trazer. É isso aí. Então, eu diria assim: crise é oportunidade e crise é momento de fazer a lição de casa. E a gente está à disposição, Breno, disposição dos nossos amigos, disposição da WFlow, disposição para os amigos da WFlow, exatamente para quê? Ajudar as famílias, ajudar os indivíduos a colocarem a casa em ordem para que possam perpetuar a paz, perpetuar o patrimônio e perpetuar o bem-estar.
Vai cair aqui, ó. Tem 5 segundos. A gente agradecer a presença. Muito obrigado.